Perfeito. Ótimo. Boa noite a todos. Em nome da Tradios, do CAPD, a gente dá as boas-vindas aí aos participantes, a todos aqueles que se interessaram em estar conosco nesse webinar. Meu nome é Jefferson Carvalho e eu estou aqui com os nossos convidados, Daniel Tonon e o nosso amigo Marco Riguetes. Se vocês quiserem dar uma boa noite para a turma aí, Tonon. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Olá, boa Ótimo. noite a todos. Prazer estar aqui também. Obrigado, Jeff, pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço aí, porque a gente está com duas feras aqui, turma. Vai ser muito bom. Tivemos um webinar de tema semelhante, mas com outro olhar. Na ocasião, nós trouxemos um especialista em sistemas de gestão ligados à segurança cibernética. Agora, agora a gente traz um pessoal que é, de um lado, jurista e de outro, alguém da própria empresa, de uma empresa do setor de tecnologia, especialista que está ali no cerne, no coração do dia a dia desse tema, né, que é a Oracle. Bom, esse é o nosso webinar Nova ISO IEC 42001 de 2023, aspectos jurídicos e técnicos relacionados. Ele é todo aqui no formato de videoconferência. A gente iniciou uma gravação e a gravação depois será enviada a todos aqueles que se inscreveram para poder acessar e tudo mais. Damos as boas-vindas a todos os participantes. A gente deseja aí um treinamento proveitoso. Que esse período junto a gente possa ter um momento de aprendizado, network, novos amigos, diversão, apesar de ser um webinar. Mas a gente já viu aqui que já começou o network logo no começo aqui da nossa conversa, que já foi muito bom. Eu sempre desejo sucesso a todos, né? Eu vim do mundo de auditoria e eu acho muito sinistro o auditor desejar boa sorte. Então é sempre sucesso, né? Então já é uma marca registrada e a gente está aqui com vocês. O Fabrício não está aqui conosco, a priori esse webinar estava planejado com o Fabrício, que eu sou diretor, sócio-diretor da Tradis, e o Fabrício é sócio-diretor do CAPD, que está nessa parceria. Ele teve uma questão logística, mas a gente está muito bem representado aqui pelo Daniel, que vai estar falando da parte logística conosco. Bom, às 19 horas, boas-vindas, apresentações e objetivos. Por volta de 19h10 aqui eu vou falar sobre as considerações preliminares sobre a normatização e inteligência artificial, falar da 42001. Marco Righetti entra e vai falar sobre aspectos técnicos e criticidades de IA. Na sequência, Daniel Tonon sobre aspectos jurídicos relevantes de IA. Haverá um tempo aí para perguntas, realizem por chat, por gentileza. Tá? As perguntas a gente vai tentar respondê-las no tempo que a gente tem. Na verdade, aqui é 20h15, não 19h15, e a gente tem 15 minutinhos de perguntas para que a gente possa encerrar no nosso horário. Microfones desligados, mas o vídeo pode ficar ligado. Quem quiser ligar o vídeo, por favor, é sempre bacana, a gente gosta de ver. Não deixa o palestrante só, tá bom? Ao final, o certificado é enviado via Simpla àqueles que participaram do evento. Ele vai automaticamente, o seminário é gravado, como eu já disse, óbvio, não é um curso abrangente. São só aspectos principais e perspectivas. O tempo é bem curtinho. Bom, os objetivos. Antes de mais nada, conhecer a Tradios, né? Isso daqui está sendo feito em parceria com o CAPD, essa apresentação. A Tradios, ela é uma empresa focada em consultoria, auditoria, treinamento e certificação em diversos temas, como ESG, todas as normas como compliance, antissuborno, gestão de denúncias, continuidade de negócio, segurança da informação e por aí vai. Governança, risco, compliance, proteção de dados LGPD e cibersegurança, é um tema que a gente atua bastante, governança corporativa e certificações. A Trabios é uma empresa acreditada, a gente tem uma organização que nos audita em relação a padrões, isso para verificar a governança do nosso processo, tanto do ponto de vista técnico quanto independência. Isso vale tanto para os treinamentos que a gente fornece, como gestão de risco, de PO, anti-suborno e compliance, risco de cibersegurança, canal de denúncia e tantos outros, quanto as certificações empresariais que a gente realiza, como, por exemplo, a certificação de LGPD das empresas. Algumas empresas aqui, alguns clientes nossos, né, a gente atua em diversos segmentos, tanto no setor público quanto privado. Então, você vai ver energia, setor bancário, você vai ver infraestrutura, você vai ver setor de saúde, aí da parte de poder público, tribunais, distribuidores de energia, controladorias e por aí vai.
E aí, nós temos aqui em parceria esse daqui, o CAPD, né, que é um instituto localizado em Brasília, né, focado nas áreas principalmente ligadas à privacidade de dados, direito digital e por aí vai, né? Então, eles têm lá uma unidade lá para cursos, palestras, eventos, network ligadas a essas questões, né? Os professores têm um foco muito mais jurídico, né? Ligados a NPD, Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e por aí vai. Alguns clientes aqui do nossos amigos lá do CAPD, ok? Então, tem algumas empresas aqui que a turma atende. Bom, me apresentar rapidamente, vou estar falando aqui com vocês, sou sócio da Trados e conselheiro certificado, sou assessor da presidência da ABRAC, que é a Associação dos Organismos de Certificação em Laboratórios, e sou conselheiro da Associação Interamericana, né, de Organismos de Certificação em Laboratórios, 30 anos aí de experiência, sempre em governança, risco, ESG, compliance, com especial destaque a ISO, como anti-suborno, compliance, segurança da informação, experiência aí em auditorias também, sou membro de comissões da BNT, sou professor convidado em algumas instituições de pós-graduação, são 9 instituições ao total ligadas aos temas de governança, risco e compliance, e também trabalho aí no desenvolvimento de políticas públicas, inclusive por conta da associação, ligada sempre a assuntos de certificação, e aí obras, artigos, livros escritos, quem tiver curiosidade tem lá algum, aqui tem alguns, mas tem depois inúmeros outros artigos, livros escritos, tudo lá disponível para vocês. Aqui, o Daniel, que está aqui conosco, ele é doutor em Direito, mestre em Governança Corporativa, tem pós-graduações ligadas à cibersegurança e proteção digital de negócios, é advogado aí há mais de 20 anos, atuando também com direito digital, consultor sênior em temas de sistema de gestão, ele também, porque ele é auditor também de certificadora, o Daniel, inclusive a qualificação em segurança da informação e atua muito forte com LGPD, é auditor para a parte de anti-suborno, compliance e outras normas, tem o certificado de segurança da informação e de privacidade de dados, tem um conhecimento aí avançado em aspectos de inteligência artificial, com foco preferencialmente no direito digital, é professor convidado em algumas instituições, inclusive na FGV. É consultor, instrutor de diversos cursos ligados à certificação, sistemas de gestão e riscos, e é coordenador acadêmico de diversas obras, incluindo a série Compliance Estratégico, que trata também do tema de segurança cibernética e privacidade. Conosco aqui a gente tem também o Marco Righetti, né? Ele é diretor sênior de engenharia na Oracle, atuando com data e artificial intelligence, né? Cloud native, blockchain, cibersegurança e cloud, responsável pela América Latina. É formado em tecnologia de processamento de dados pela PUC do Rio e tecnólogo em processos gerenciais pela FGV. É pós-graduado em desenvolvimento de sistemas abertos pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ e formação em People Leadership Executive Program da Easy Business School. Tem mais de 30 anos aí de experiência profissional no mercado de tecnologia de informação, exercendo atividades em outras empresas de grande porte. É responsável em desenvolver na Oracle América Latina as práticas de implantação de tecnologias emergentes em diversos segmentos de indústria, ambiente de inovação aberta e foi um dos líderes a implementar o Oracle Customer Innovation Labs em 7 países da América Latina. Então, está aqui o Marco, é uma fera também com a gente. Bom, eu quero só compartilhar aqui, aproveitando aqui o ensejo do nosso evento, que é a Tradius, em conjunto com o CAPD, está lançando um treinamento para certificação em estratégias de inteligência artificial para executivos C-level e gestores públicos. O Marco Righetti é um desses professores que está no nosso time. A gente está lançando esse curso para iniciar agora, 4 de março, e aqui vocês vão ver, são aulas à noite, ao vivo, por videoconferência, gravação por 30 dias. Vai ter um encontro presencial em São Paulo para network de todos os participantes. Tem aí 16 mais 4 horas que depois tem, são total 20 horas, certificado de participação para todos. A certificação é acreditada porque aqueles que quiserem também podem fazer uma prova para certificação, aqueles que tiverem interesse.
O nosso time aí de professores, além do Marco que está aqui com a gente, é o Haroldo, doutor Haroldo Cedras, que é ministro do TCU, ministro Haroldo Cedras, é PhD e relator da análise de inteligência artificial no poder público. Ele vai estar presencialmente em São Paulo conosco. Rogério Galouro, diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ex-diretor-geral da Polícia Federal e foi adido também na Interpol para crimes cibernéticos. Dora Kaufmann, que é colunista da Época Negócios, pesquisadora de IA, PhD e autora de obras sobre ética e inteligência artificial. Fabrício, que não está aqui hoje conosco, mas ele é conselheiro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, jurista que atua em apoiando a comissão do Senado que está regulando inteligência artificial, vice-presidente da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal do OAB, presidente do CPAD. Humberto Ribeiro, que é consultor sênior em segurança da informação, ex-secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ex-diretor do Departamento de Defesa da Fiesp. André Gomide, que é conselheiro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República e presidente do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. Caroline Roccabado, que é jurídico de privacidade e patentes do Grupo DASA, que é um dos maiores grupos de saúde do país. Samantha Oliveira, que é DPO do Mercado Livre, coordenadora da Comissão de LGPD da OAB em São Paulo e é formada em cibersegurança pelo MIT dos Estados Unidos. Humberto Fukuda, que é Senior Manager de IA na Oracle, Business Intelligence Solution Architecture e Big Data, técnico de alto nível. Eric Musart, que é auditor e cientista de dados do núcleo de IA do TCU, do Tribunal de Contas da União, e especialista em Deep Learning. E Felipe Dalbello, que é PhD em Inteligência Artificial e Data Science, foi C-Level de inúmeras multinacionais, professor da Bocconi, a Universidade Bocconi na Itália, e conselheiro científico da USP. Então, é um time de bastante peso. Se eu fosse você, eu estava aí participando com a gente desse treinamento. Bom, esse daqui é para quem não viu, rapidamente eu vou colocar o final, esse QR Code aqui para quem quiser entrar e ver o site do treinamento. É só apontar aqui para o nosso QR Code, que eu também vou deixar no final do curso, para que o pessoal possa conhecer aí os detalhes desse treinamento, ok? Então, vai ser muito bacana e vão ter um encontro presencial ainda com todos os alunos. Bom, vou fazer uma rápida consideração preliminar sobre normatização com foco nessa nova ISO, que é a 42001 aqui, que atraiu bastante gente. Bom, primeira coisa que a gente precisa considerar nas questões de normatização em IA, isso não é novo, apesar de ter a ISO 42001 como um padrão internacional, inúmeras outras iniciativas foram saindo, né? Como, por exemplo, o NIST. O NIST trabalhou, que é uma instituição americana focada em tecnologia, por exemplo, trabalhou num documento que é o Risk Management Framework só de inteligência artificial. Ou seja, o pessoal já vem debatendo isso, criando normativas em nível global, mas isso eram iniciativas de determinados institutos, né? Então não é novo. Mas a ideia era, por que padronizar, né, a gestão de IA? Porque não havia um padrão global. Apesar do NIST ser muito respeitado, era muito importante que tivesse um padrão que pudesse ser reconhecido por todas as partes. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre normas ISO. A ISO não cria nada. A ISO não é uma ONG que está lá com um doido que fala assim, bora criar uma norma de IA. Não é assim que a ISO funciona. Ela é uma instituição formada por países membros. Portanto, você precisa ter uma petição de um número mínimo de países para que a ISO possa dizer, vamos iniciar a criação de uma norma mostrando que esse é um tema de interesse global. A partir daí é que é formado um comitê técnico, em geral levam 2 a 3 anos de debate, aí 30 delegações, em média, o Brasil normalmente faz parte, com milhares de técnicos contribuindo, e isso ainda com representantes paritários de todos os grupos de interesse, para não haver privilégio de nenhum. Então, consumidores, fabricantes ou fornecedores de serviço, academia, governo e outros, todos têm voto paritário na hora de votar o conteúdo das normas. Isso ainda passa por 4 etapas
de consulta pública a nível mundial, consultando a sociedade, e o Brasil normalmente tem um acordo de não concorrência normativa. O que isso quer dizer? Quando uma norma ISO é lançada global, o Brasil não vai criar uma norma brasileira concorrendo com isso, ele vai simplesmente traduzir a norma, que é o que vai acontecer. Então, a palavra é legitimidade. Eu costumo brincar, em norma técnica, inteligência embarcada no estado da arte, eu sempre digo, esquisito é não usar norma técnica. Lógico que a gente sempre pode inovar, mas se a gente quer falar de um determinado tema que já tem norma técnica, a gente precisa entender que ele foi demandado em nível global, discutido por milhares de técnicos de inúmeros países, dentro de comitê paritários em termos de governança, passa por 4 etapas de consulta pública em nível mundial e os países escolhem não concorrer com aquela norma. Então, só para a gente entender. A ISO está aqui, a carinha dela, né, dessa norma ISO, ela que ela não foi traduzida ainda para o português, só está na versão em inglês. É possível você emitir um certificado independente, ainda estão debatendo se haverá acreditação para esta certificação, mas nada impede de uma empresa ser auditada e demonstrar que está em conformidade. Ela é internacional, é a mesma norma no mundo todo. Ela foi emitida agora em dezembro de 2023, é bastante recente, e ela pode ser aplicada tanto por desenvolvedores de produtos e serviços relacionados a IA, quanto por usuários, uma organização que está consumindo um produto de IA e ainda assim quer implementar um sistema de gestão para fazer a gestão disso, também pode. Então, essa norma pode ser usada nas duas pontas. Ela tem uma estrutura que é a mesma, que é usada em qualquer norma ISO de sistema de gestão, composta por 10 capítulos, que a ISO chama de High Level Structure, e aí ela vai ter escopo, referências normativas, termos e definições, embora existe uma ISO só de termos e definições em tecnologia da informação e outra só para inteligência artificial, para poder padronizar as nomenclaturas que são utilizadas. E aí você tem desde a análise do contexto da organização, incluindo a gestão de riscos e tudo mais, a parte de autoridades e responsabilidades, que entra a liderança, o planejamento de como fazer a gestão dessas questões de IA, toda a infraestrutura necessária, desde pessoas até recursos, como você vai operar essa gestão de IA e depois como você vai avaliar a performance, né? Tanto de eficiência, no sentido de cumprimento das regras, quanto de eficácia, no sentido de mitigação dos riscos. E aí as melhorias. Fora isso, ela tem 4 anexos que abordam temas que são importantes, que aí pega o aprendizado desse conhecimento e ele transforma em anexos, por exemplo, esse daqui é só um pedacinho de um anexo, em que aqui, por exemplo, ele está tratando de avaliando, né, ou gerenciando os riscos, os impactos dos sistemas de IA. Então, veja, ele pega aqui, traz um tópico, controle relacionado, então ela é bem objetiva a norma. Exaustiva? Óbvio que não. Aqui traz um conjunto de controles genéricos, mas em função do contexto da organização, das características da IA utilizada e dos riscos associados, tem que se fazer um desenho adaptativo e customizado. Isso é notório e a própria norma vai exigir isso. Isso ajuda a gente transpassar aquela barreira de que apenas porque um produto foi criado ou porque uma lei é disponível, significa que funciona, que não é verdade. Isso daí a pessoa precisa estar com um grau de alienação é, muito grande para acreditar num conto de carochinha desse, né? Se leis fossem suficientes, não haveria crime. Então, a gente precisa entender que é necessário um modelo de gestão para fazer um controle melhor. Bom, é um caminho sem volta. Quase 40% do emprego global já está exposto a IA em vários níveis, né, de risco. Isso daqui é um relatório do próprio Fundo Monetário Internacional. Mercados emergentes como os nossos estão mais expostos, né, menos expostos em termos de número de emprego, porque acaba afetando também muita gente qualificada, mas mais expostos em termos de adaptação, porque a gente não pode nem aproveitar muito as vantagens de IA, nem também tem políticas e outros instrumentos para poder reverter um pouquinho essa situação. Já tem gente aí, o próprio MIT já fez uma reportagem, superinteligência desonesta e fusão de máquinas, então o pessoal está muito preocupado com a questão da ética no uso da inteligência artificial e como é que isso pode afetar o nosso mundo. Aqui o Musk, né, adverte que a inteligência artificial é uma das maiores ameaças à humanidade. Lógico, isso daqui é só uma manchete, precisa contextualizar um pouquinho, mas também existe um mundo de oportunidades, né, com a IA.
Você tem, por exemplo, a IA generativa, ela transforma a eficiência das empresas. O Marco vai poder falar muito melhor sobre isso, o Righetti, né? A IA na detecção de diagnósticos e doenças também, isso é uma evolução, né? E como o Reino Unido, por exemplo, usa IA no combate à fraude, é muito importante. Você vê, por exemplo, questões que podem simplificar muito, como a própria auditoria, que pode ser muito simplificada, por exemplo, uma auditoria financeira, empresa de auditoria financeira poderia falar, poxa, o trabalho vai reduzir humano, vai reduzir em 90% a auditoria, a atividade de auditoria está ameaçada, os auditores estão ameaçados. Existe um processo de aprendizado e validação em que o capital humano sempre vai ser necessário, mas veja, hoje, quem faz uma auditoria financeira ou uma análise financeira dos seus negócios? Normalmente, grandes empresas ou aquelas que são compulsoriamente obrigadas, porque se vê diante do custo e tudo mais. Quando que com IA, se isso fosse de fato reduzido, poderia estar acessível em larga escala para que qualquer empresa de pequeno porte pudesse também fazer análise financeira dos seus negócios e entender se estão em risco ou não e deixando de cometer erros que seriam, assim, simplórios e colocariam em xeque a sua existência. Então, veja, de um lado, uma ameaça, de outro lado, uma oportunidade gigantesca. Bom, a reflexão é que a introdução da IA em nossas vidas, governos, empresas e sociedade, é inevitável. A IA traz ameaças e oportunidades, e podendo nos diminuir, né? Ou prejudicar ou aumentar o potencial humano, né? Depende de como é aplicado. O importante é a gente não fingir que essas questões não existem, é não passar ao largo, imaginando que é uma modinha, é um modismo e que isso não vai acontecer na nossa vida, outra moda virá. Não é verdade. Essa daqui realmente veio para ficar. Então a gente precisa enxergar e tratar essas questões de frente, políticas claras, né, e transparentes para o desenvolvimento e uso, uma regulação consistente, focada em ética, educação da sociedade e das empresas, inclusive para não gerar receios, medos e também para aproveitar, desfrutar melhor dessas tecnologias, cooperação internacional. É importante para que a gente padronize isso e assegurar a interdependência tecnológica, aquele receio de uma tecnologia interferindo na outra e tudo mais. Isso a gente vai fazer com gestão e governança. Não tem como. Precisa ter um modelo de gestão que ampare isso. A ISO não é único, mas é um caminho muito importante aí para que todo mundo possa ter ali uma tecla SAP, um elemento que possa, de fato, e esse é um dos outros valores das ISOs, de fato reconhecer algo mutuamente, ou seja, é um único padrão aplicado por todos os atores, né? Então, é isso. Com isso, eu termino a minha fala, breve, a ideia era justamente uma fala bem breve, e aqui eu passo aqui para o Marco Righetti, para ele fazer a apresentação dele. Marco Righetti, é contigo, cara. Muito obrigado. Boa noite aí, Jefferson, todos. Obrigado aí, CAPD, a Trades, pela oportunidade. Vou compartilhar aqui meu conteúdo. Sei que vocês já estejam, creio que já estejam vendo aí o conteúdo, provavelmente, né? Muito bom. Como dito, né, eu vou tentar trazer aqui algumas informações para vocês, um pouco do aspecto técnico de inteligência artificial e alguns desafios em relação à sociedade adotar essas tecnologias, né? Vou trazer algum conceito aqui para vocês, algumas considerações do hype, Righetti, me né? desculpa interromper, realmente o áudio está um pouquinho baixo, se puder falar um pouquinho mais Ah, perto peraí. do E microfone. agora, tá melhor? Agora bem melhor, obrigado. Ah, sim. O casaco pegou aqui. E além do conceito, eu vou trazer também uma reflexão sobre o hype que ocorreu em cima de AI generativo, né, que é um dos tipos de inteligência artificial disponíveis no mercado, né, no último ano, e um pouco de atualizar algumas informações como é que o mercado tem visto isso, né? Eu trabalho na Oracle já há 15 anos, e lá a Oracle, para quem não conhece, é uma das empresas, umas big techs em tecnologia da informação. Ela nasceu em 1977 no Vale do Silício. Ela se originou por dados, né, uma empresa que nasceu a partir de uma demanda do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para
para entregar, catalogar dados, né? E desde então ela está presente aí em vários mercados, né? Desde parte de saúde, tem feito uma inserção muito forte em relação a diagnóstico, saúde, mercado financeiro. Praticamente todo mundo usa a Oracle, mas não se nota, né? Uma empresa que não tem aí a marca como o marketing das outras Big Techs, mas é presente na maioria dessas tecnologias. E inteligência artificial tem a ver muito com dados. Então, nada mais justo e adequado, né, de estarmos praticando, estarmos dentro do mercado de inteligência artificial. Estão meus contatos e a ideia é passar algumas informações nesses 20 minutos para vocês, tá? Vamos tentar trazer aqui um pouco de conceito, até para poder nivelar um pouco o que, que a gente tem tratado sobre IA, né? Na verdade, não tem uma definição, não se fala muito assim o que é inteligência artificial. A inteligência artificial ela abrange algumas dimensões, né? Essa literatura aqui é uma literatura técnica, é considerada uma das bíblias, tá, do conceito de inteligência artificial. É ensinada em praticamente mais de 200 cursos universitários, né? E já foi traduzido em vários idiomas, inclusive em português, acho que já está na terceira edição. E a gente deve entender IA, né, em dimensões, né, em relação a processos de pensamento e raciocínio, né, como pensar como humano, né, e pensar de forma racional, e comportamento, né? Então, pensamento, raciocínio e comportamento, né? Agir como ser humano e agir racionalmente. E aí entra o termo racional, né, que em várias dimensões, até as dimensões filosóficas e dimensões de entendimento, de contexto, do que seria o racional, tem a ver muito com treinamento. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Aqui sobre treinamento que impacta justamente a ética de AI. Daí tem uma norma, né, que faz todo sentido, né? Juliana levantou a mão aí, não sei se... Desculpa, professor, é só para avisar que o microfone continua abafado, para o senhor, Tá. se possível, aproximar a boca. Ah, Obrigada. tá. E agora, tá melhor para Isso, você? melhorou. Isso, Continue perfeito. assim. Tá bom. Desculpa. Não, sem problemas. Então, se a gente pensar, essas são definições aqui, tem 8 definições na literatura, desde temas, né, que envolvem automatização, que se vê muito quando se pensa em máquinas atuando como um modelo mental humano, tem um comparativo até de quantidade de neurônios versus capacidade de processamento, né, que se diz que já está se atingindo essa capacidade se todos os computadores do mundo se unissem, né? O estudo até dos modelos computacionais versus as faculdades mentais. A arte de criar máquinas para executar funções. Estudos que passam desde modelos mentais até modelos mecânicos, né? Tem uma ciência na engenharia chamada mecatrônica, que estuda justamente como são os movimentos na nossa realidade, movimentos humanos, e reproduz isso em robôs, né? E agir de forma racional é justamente você ter um estudo de projetos de agentes inteligentes, e aí isso é bem interessante, isso é bem recente, tá? Pensar em 98, é um estudo que nasceu lá atrás, em 98, né? Mas agentes algo que apareceu bem intenso nos últimos 12 meses, praticamente, tá? Vamos lá. E pode parecer algo novo, inteligência artificial, né? Mais pela literatura, mais pelo hype que teve ano passado, mas não é um tema muito novo para quem é da ciência da computação, né? O teste total de Turing foi um dos maiores cientistas que existiram. Alan Turing foi praticamente um dos pais da computação, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou na máquina que fazia a criptografia, desfazia a descriptografia do exército alemão e praticamente ali teve uma vantagem dos aliados na guerra, né? E Turing instituiu, né, alguns princípios em que indicam que se você interage com o sistema do outro lado,
praticamente ele tem essas 6 capacidades, né? Sem você saber se ali do outro lado tem um ser humano ou se você tem uma máquina, né? Permitir uma linguagem natural, ou seja, você ter a capacidade de identificar coloquismos e se comunicar com essa máquina num idioma perfeitamente natural e atualizado, representar esse conhecimento e armazenar, em saber filtrar esse conhecimento. Aí tem aqui a questão do treinamento, que eu vou abordar um pouquinho mais adiante. O raciocínio automatizado, né, para você armazenar essas informações para com a finalidade de responder a perguntas, não só perguntas e respostas, mas você inferir conclusões, né? A máquina tem uma capacidade de inferência no raciocínio lógico. Esse aprendizado para se adaptar, né, e retroalimentar, esse é um tema, retroalimentação, um tema muito utilizado em inteligência artificial. E 2 termos foram introduzidos depois que Turing instituiu esse teste total, em você ter a visão computacional para perceber objetos e a robótica para manipular esses objetos, né? Dizem, né, e isso não é um... Aí você, nesse campo, você tem a questão acadêmica, você tem a questão prática do mercado e você tem os futuristas. Dizem que a gente ainda não atingiu a disrupção entre a inteligência artificial se mesclar com a inteligência humana. Isso está próximo. Dizem que está próximo, que é quando esses 6 elementos forem perfeitamente e de forma harmoniosa, trabalhar em conjunto para que realmente, numa interação com uma central de atendimento a cliente. Eles estão ali tentando fazer o que... Opa, alguém falou aí. Numa central de atendimento a cliente ou num supermercado ou você num restaurante pedindo alguma coisa para uma pessoa, você não consiga diferenciar se aquilo ali é uma inteligência humana ou artificial. Então, dizem, né, os futuristas dizem que isso demanda aí uma forma exponencial em menos de 10 anos, né? Mas aí é futurismo, né? Na verdade, a gente tem que levar em consideração aspectos práticos da coisa. Um ponto interessante que eu queria trazer aqui para vocês, né? O tema inteligência artificial é um tema muito amplo, né? Obviamente, não vou conseguir, nesses poucos minutos, explorar todas as capacidades. E nem eu acho que é o objetivo, né? Mas a inteligência artificial é um campo na computação que envolve várias disciplinas. A própria inteligência artificial tem ali a diretriz de imitar a inteligência humana, né, dentro daquilo que eu coloquei naquelas dimensões, tanto da parte de pensamento lógico quanto de comportamento. Feita quando entra. E aí você tem, dentro desse campo da inteligência artificial, um processo chamado machine learning, que é justamente as máquinas aprenderem com dados do passado, né? E aí é importante destacar dados. A qualidade dos dados, a forma como eles estão disponíveis, a forma como eles estão organizados vão determinar um bom ou mau aprendizado de máquina, né? Vou falar um pouquinho mais disso aqui em alguns slides mais adiante. E aí você vai ter novos resultados gerados a partir daí que vão identificar tendências daqueles dados. Então, se você tem uma boa coleção de dados que indicam, né, por exemplo, que sempre as pessoas, sempre, acho que tem o microfone aberto, que sempre tem pessoas perguntando sobre o tempo em um determinado dia e aquela pergunta sempre tem aquela resposta, há uma tendência, então, né, de você sempre disponibilizar essa informação de uma maneira mais prática, automatizada, né? E dentro desse conceito de machine learning, você tem o que a gente chama de deep learning. Deep learning, aí é você usar algoritmos mais complexos, né? Tem um conceito aí de redes neurais, que é intercalar vários tipos de informações, muitas variáveis, para prever resultados e gerar novos dados, né? E mais ao fundo dessas disciplinas tem o que a gente chama de AI generativo, que é, a partir desse treinamento de dados, de uma forma complexa, eles foram construídos ao longo do tempo, é um subconjunto dessa deep learning que vai gerar o dado, a inteligência vai gerar o conteúdo sem alguém precisar perguntar ou sem alguém precisar dizer, você tem que aprender.
né, você já tem aí uma máquina com uma certa autossuficiência para gerar texto, imagem, conteúdo, vídeo. Você começa a interagir com ela, né, através do que a gente chama de prompt, né? Prompt é um termo em ciência e computação, que você faz perguntas e respostas. E essa máquina ela vai ter essa capacidade de gerar conteúdo, gerar texto, imagem, através de várias técnicas, né? Técnicas recentes, aliás, né, que devem ter aí seus 7, 8 anos de existência, em que você gera esse conteúdo, né? O ChatGPT, que é o que mais famoso de todos, ele tem mapeado todo o treinamento de dados da internet até um determinado ano. Ele tem várias versões, né? E aí o último foi até 2020. Mas não é nenhuma limitação, né? Porque alguém determinou. É que o treinamento foi feito em cima disso e a partir daí começa -se a gerar textos, ter serviços que geram vídeo e imagens, né? Só para vocês entenderem o hype da AI generativa que provocou essa avalanche no mundo em relação a esses comentários, né? O mundo vai estar em risco, etc. O Gartner, que é um instituto de pesquisa, ele publicou esse gráfico é bem comum em tecnologias emergentes e tem-se uma expectativa de adoção massiva entre 2 e 5 anos, né? Realmente trouxe a atenção da IA para um campo mais prático do nosso dia a dia, mas a gente vê o mercado que o mercado está ainda investigando, né? Apesar de você ter IA adotado em alguns pontos, o IA generativo, você tem aí a questão de alguns desafios que eu vou colocar aqui. Tem a discussão ética, realmente, como você treina esses modelos, e se espera, né, em 2024, 2025, um choque de realidade. Realmente, como é que organizações vão tirar reais benefícios da IA generativa? Só para ilustrar, né, se a gente pegar a AI tradicional, que sempre foi conhecida desde hoje, e comparar com a AI generativa, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, na AI tradicional você tem lá detecção de objetos, que é um serviço muito comum, qualquer provedor de tecnologia tem esse serviço disponível, né? Na IA generativa você tem um modelo multimodal, ou seja, ele agrega capacidade de texto, imagem, vídeos que ele treinou pela internet de uma forma muito genérica, qualquer publicação de imagem, qualquer publicação de vídeo, ele foi lá de domínio público, é treinado. E aí, na IA tradicional, essa detecção de objetos permite contar pessoas. No caso da IA generativa, vai responder perguntas de conhecimento geral, né, com dados treinados na internet. Quando você traz para o mundo mais corporativo das organizações, existem dados ali que são dados privados, né? Você não vai compartilhar essa informação, e esse é o primeiro ponto a considerar quando a gente trata AI generativa de forma corporativa, né? Você não vai compartilhar dados da sua posição de caixa, nem dos seus clientes ou do cidadão, por exemplo, né? Casos de governos, porque são dados privados, né? Então você tem que saber separar o treinamento que é genérico, que é um treinamento que vai habilitar você a reconhecer que aquilo é um texto, que está num contexto de saúde, está num contexto de segurança pública, está num contexto de saúde financeira, e fazer uma análise corporativa. Se a gente pegar a AI tradicional, ela passa por isso. Os algoritmos de contar pessoas são muito genéricos, só que na hora de você identificar quem é funcionário e quem não é, você vai ter que ter esses dados treinados de forma privada, sem acesso ao mundo externo, tá? Ou seja, você cuidar para que aquilo esteja protegido. E no caso aqui da IA generativa, você vai responder perguntas. Então, qual é a posição do meu caixa? Como o meu cliente pode economizar em uma conta de luz? O que você também sugere como tratamento médico? Até a gente está fazendo um piloto com alguns hospitais, em ter ali um copiloto ou um assistente junto ao médico para fazer a anamnese, que é um processo aí de descoberta e diagnóstico de doença, né? Você vai deixar isso para IA sozinha? Não. Ela vai ser um assistente junto com o médico, mas a palavra final é dele, tá? Nesse sentido. Temas relevantes aí na AI generativa, né, que acho que é importante considerar. A gente vai ter novos tipos de bancos de dados e que vão ter essa capacidade de perguntar, né? O usuário pergunta
e esse banco faz um levantamento, localiza esse conteúdo privado, né? Ou seja, eu vou perguntar como eu economizo a conta do meu cliente, só que a conta de luz, né? Esse dado não está na internet, está em sistemas privados de uma distribuidora de energia, por exemplo, né? Do qual você é cliente. Esse conteúdo é enviado à GNAI privada, que vai responder a pergunta e vai, associar dados públicos, do tipo, olha, você pode economizar com esse programa de governo aqui, localmente você pode fazer isso, tem essa oportunidade aqui, etc. Né? Então, a AI tem esse tipo de característica e esse tema RAG, para quem for interessado, é um tema bem recorrente. Outro tema que é bem recorrente em AI generativo, e o mercado está vendo isso, são agentes. Você ter a substituição das tarefas humanas, principalmente aquelas que são muito mecânicas, que exigem uma compreensão de contexto, você tem uma conversa, uma interação, que você cria um conteúdo para poder ter essa interação e executar tarefas. No exemplo aqui, você tem lá uma inteligência, um bot que pode oferecer uma cotação de preços de passagens aéreas e planejar uma viagem, mas ele não faz só isso. Baseado nesse plano de viagem sugerido, a gente já faz aí a compra de bilhetes aéreos e faz as reservas sem intervenção humana do outro lado. Isso já existe, já tem alguns agentes já atuando em alguns centros de atendimento, em algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, e certamente vamos ter um crescimento desse tipo de prática. Por outro lado, um ponto de atenção que inteligência artificial pode sofrer de alucinação também. Esse é um tema técnico no mercado que indica, né, um fenômeno que ocorre quando padrões de objetos gerados para AI são inexistentes ou não fazem muito sentido, né, para observadores humanos, que cria um resultado absurdo. Nas primeiras experimentações de AI, vocês viam gerando textos que não tinham nada a ver, né? Aí tem alguns exemplos, sinal de pare, né? Por visão computacional é invisível. Quem já viu lá tem um vídeo da Tesla que passa perto de um cemitério e começa a ver um monte de gente, acham que, para quem acredita, né? São os mortos estão andando ali, mas é uma alucinação do AI que deve trabalhar alguma coisa ali incorreta. Um clipe de áudio, né, que detecta e gera um conteúdo que não tem nada a ver. E identificação, principalmente em visão computacional, você vê muita alucinação. Aqui é resultado de um mau treinamento dos dados. Mais uma vez, treinamento esse que não é considerado, né? Ou não é aperfeiçoado. E é interessante que a norma ISO, ela traz algumas regulações que vão ajudar a melhorar esse treinamento, né? Vou trazer ali alguns insights interessantes já, observando a norma ISO, que ajudam a mitigar esse tipo de coisa. Vamos trazer aqui algumas implicações, né? Que a inteligência artificial, ela na verdade já está presente há muito tempo nas nossas vidas, tá? Hoje em dia, você tem vários tipos de situações que a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. O próprio chatbot, que antigamente, né? E quando a gente fala antigamente tecnologia, 1, 2 anos é como se fossem 100 anos, né? De diferença. Era uma coisa simples, né? Que você perguntava através de um menu. Muitos são ainda assim, né? Você interage como se fosse uma máquina mesmo. E esse 3 e 4 já são evoluções, né? Aqui não tem um vídeo, mas você já começa a interagir com voz, você já pergunta, ele já sugere, ele já gera é, respostas com contexto, até chegar um momento que você vai ter um avatar, que é um vídeo gerado, ali é uma pessoa que não existe, e essa pessoa que não existe você vai ter gerando conteúdo, como se fosse uma pessoa te atendendo do outro lado, um vídeo ao vivo. Mas, na verdade, é uma inteligência artificial que gerou a partir desse tipo de coisa. Aqui você tem sistemas robóticos, né, que, com base na mecatrônica, eles conseguem executar tarefas através de movimentos, né? Essa empresa Boston Dynamics é uma empresa que já trabalha já há 15 anos com essas tecnologias que foram evoluindo ao longo do tempo. Eles, inclusive, são até parceiros nossos em algumas situações, em alguns projetos. E aqui a especialização do algoritmo de inteligência é entender
a dinâmica desses movimentos e os equilíbrios. Então, aqui é um armazém autônomo que reparem que não tem ninguém, né? Então, você tem a máquina executando dados operacionais, né? Existe uma ciência também, né? Geralmente, a inteligência artificial é muito baseada em matemática, em probabilística, mas tem uma parte dela que é determinística, que certos setores da indústria utilizam bastante para prever eventos e detectar quando tem uma anomalia. E está presente no nosso dia a dia. Usinas nucleares que têm que operar com segurança, os ritos de segurança são muito rígidos, utilizam sistemas de prognóstico, por exemplo, com inteligência artificial, senão seria inviável operar uma quantidade enorme de equipamentos e eventos que ocorrem na geração de energia elétrica a partir de energia nuclear. Até sistemas computacionais, né, que hoje em dia todos nós dependemos deles, eles têm predição para poder, né, você ter aí uma operação sustentável com o maior tempo de atividade, né? Ninguém gosta quando fala assim, o sistema caiu ou está fora do ar, né? E um exemplo clássico, aviões, né? Todo mundo anda de avião hoje em dia, né? Aviões dentro dos sistemas mais modernos, de forma embarcada, você tem sistemas e algoritmos de inteligência que monitoram e detectam anomalias para avisar o piloto ou fazer compensações ali para poder você ter maior segurança de voo, né? Isso já está presente há bastante tempo. Visão computacional é uma tecnologia que eu não considero nem mais emergente, né? É uma capacidade desses sistemas computacionais de reconhecerem padrões e objetos, que aquilo é um carro, é uma pessoa, que pode ser uma temperatura que ele investiga lá de um transformador elétrico, pode ser um campo de plantação que está faltando água, ou até analisar o comportamento do motorista, né? São sistemas que são os olhos humanos e a compreensão de realidade e contexto, né? Também aqui você tem essa aplicabilidade em sistemas desse tipo. Automação para geração de documentos é uma outra forma também muito comum de você ter inteligência artificial com a inteligência artificial generativa. A gente vai ver mais adiante a possibilidade de construção de normas, contratos, manuais e regras através de uma inteligência, né? E o ser humano retroalimentar para saber se aquilo faz sentido ou não. Mas há uma tendência no mercado de você ter certos sistemas e certas inteligências que criam esse tipo de documentos e eles vão ser criados a partir de inteligência artificial, tá? E por fim, né, uma parte cognitiva bem interessante é você gerar análises de dados e infográficos através de assistentes inteligentes, né? Que é um exemplo aqui de uma ferramenta que gera infográficos, muito comum no mundo corporativo, em que a partir de certas informações ele começa a gerar esses gráficos lá num painel, né? E esse painel, além de fazer análise e cruzar informações entre si, né? Aquele gráfico ali gerado ali de barras, por exemplo, e manda calcular, né? Você está interagindo com uma inteligência que vai te gerar conteúdo a partir disso. Isso aqui é AI generativo, tá? Gerando a partir de dados que você tem disponíveis nos seus sistemas, tá? E aí, a partir desses dados, você gera, além desse gráfico aqui bonito, com várias análises, né? Que é muito comum em relatórios empresariais, em centros de inteligências através de várias organizações, você gerar um vídeo, né, de uma AI que vai explicar esses gráficos, né? Então, dizem que grande parte da dificuldade de análise do ser humano é interpretar o infográfico, né? Então, agora tem também uma inteligência artificial que vai lá e a partir disso geraria, ó, gera o vídeo explicando, por exemplo, ali aquele gráfico, explicando o que que ocorre, como é que é a análise, destaca algumas informações a partir de AI generativo, né? E finalmente, para pontuar algumas coisas, né? Encerrar aqui, pontos importantes na norma, né? Que eu vejo que com certeza o mercado e as organizações vão olhar, né? Obviamente, eu falei muito de treinamento. O treinamento de dados é crucial para você ter aí
uma geração de conteúdo ou uma geração de ações a partir de uma inteligência artificial de uma maneira ética, né? E aí tem uma questão da segurança, da privacidade, o que que é público e o que que é privado, né? Ter cuidado, por exemplo, até se você for traduzir textos. Aquilo ali faz parte de uma inteligência externa, né? Submeter uma imagem sua pode ser uma imagem que pode estar sendo utilizada por uma inteligência externa. As organizações vão buscar fazer o refino desses treinamentos internamente, né? Sob o controle de sistemas de gestão de IA internos. Então, vai ter aí, provavelmente nas equipes de segurança, um perfil que vai observar isso. Na governança de IA, saber que dado treinar e como treinar. Então, se o dado está organizado, é conhecido e catalogado, significa que você já tem ali uma governança propriamente dita, né? A gestão das alucinações de IA, isso é algo que a indústria tem trabalhado para, não vou dizer até mitigar, né, o risco em cima disso, identificar onde tem melhorias de treinamento ou fazer a parte assistida, ter o feedback, que a gente fala do usuário, de acordo com o risco, até para ter uma regulação de testes desses sistemas, né? Todo sistema de informação ele sofre testes. Esses sistemas também passam por isso. Então, uma norma, ela vai ajudar muito a ter aí processos nesse sentido. Era o que eu queria trazer aqui para vocês, né, de algumas informações. Fica aqui meu contato, tá? E fico disponível aí para perguntas posteriores. Muito obrigado. Righetti, te agradeço muito, né? Foi muito rico, né? A IA a gente ainda tem que ir um mundo para descobrir, e a verdade é que, infelizmente, ele ainda é um mundo permeado de lenda urbana, como é tudo que é inovador, né? Eu Não vai vou ter uma, abrir. não vai ter Oi? uma Skynet, não vai ter uma Skynet ainda para matar a gente, mas fiquem tranquilos. Exatamente, exatamente. Daniel, agora eu passo a palavra para você. Obrigado, Righetti. Obrigado, Jefferson. Piguete, excelente apresentação. Bom, vamos lá para o que nós temos aqui de questões jurídicas, né, de aspectos jurídicos relevantes para a IA, né, nesse momento atual. Mas vamos começar um pouquinho para trás aqui, trazendo a questão que também, tal como o Righetti apresentou, né, desde a década de 50, né, você já tinha todo o desenvolvimento computacional prevendo essa evolução e essa inteligência artificial, que um dia chegaria a isso, e tivemos o ano passado o grande hype, né? É, também temos o direito constitucional com direitos e garantias que foram evoluindo em direitos fundamentais, primeiro aqueles para o indivíduo, né, de primeira geração, de liberdade, depois de segunda geração, da igualdade, terceira geração, da fraternidade, e já no final aí do século passado, inclusive a nossa Constituição, já se contemplava a quarta geração de direitos fundamentais com a globalização. E nessa parte, apesar de não se ter ainda, naquele momento, a definição de um IoT, ou que um IoT está presente em cada espaço do nosso dia a dia, nós tínhamos já essa questão tratada pelo direito como algo de direito à informação, como algo que está inserindo o indivíduo para que ele tenha acesso e que ele também utilize, né, de dados que sejam ali no dia a dia interessantes para si. Ao mesmo tempo que isso também entrega uma proteção a esses dados, né? Tal como o Righetti colocou, pode ter uma alucinação da inteligência artificial e, de repente, uma pessoa é identificada como sendo uma que realmente ela não é, e aí uma tragédia até pode acontecer. Mas nós precisamos pensar numa regulamentação na inteligência artificial, né? Claro que os direitos constitucionais globais, convenções internacionais já vêm com
uma proteção aos direitos da privacidade do indivíduo, já há mais de, pelo menos, 6, 7 décadas, né? Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós pensamos na regulamentação da inteligência artificial. O que não precisa ter nessa regulamentação da inteligência artificial? Não precisa ter normas com tipos definidos. Isso já é um tema superado. Nós precisamos ter no desenvolvimento dessa regulamentação normas gerais, né? Normas que trazem princípios e diretrizes, focados aí, né, com base na ética, na boa-fé, na transparência, na responsabilização. Bom, tudo isso existe já com a LGPD aqui no Brasil. Com relação à privacidade de dados, a gente pode falar que sim, né? Inclusive, esses princípios e a própria LGPD, ela é uma norma principiológica, ou seja, ela traz nortes ali de como atuar e de como você ter a responsabilização por uma agência, inclusive reguladora. Então, nós já temos aqui a NPD e o caminho da regulamentação da inteligência artificial é também partir para uma agência específica para regulamentar essa inteligência artificial. E o que pode ajudar muito? Normas internacionais, sistema de gestão. Tal como em toda norma ISO, nós temos aquela grande tríade da prevenção, da detecção e da resposta. Então, nós temos um grande instrumento, como foi muito bem colocado pelo Jefferson no início, que entrega às organizações que vão se utilizar da inteligência artificial uma ferramenta para que ela possa, através da sua própria atividade e buscando certificações independentes, essa gestão, que ela sim trabalhou para prevenção, não ocorressem falhas da IA, que não ocorressem alucinações e conclusões equivocadas, e, se ocorreu, que ela tenha sido eficiente para detectar e também responder prontamente, sei quando possível, né? Para trazer de volta aquilo que nós temos como um termo jurídico, o status quo ante. Muitas vezes é impossível você devolver um status quo ante, né? Mas o mínimo ali de você ter uma resposta que minimize esses essas consequências, né? Os fatos que já trouxeram ali determinados pontos que podem atingir de uma maneira equivocada uma pessoa e pode trazer uma séria consequência até a integridade dessa pessoa, né? Nós temos aqui no Brasil, em andamento, o projeto de lei 2338 de 2023. Esse projeto de lei, ele traz no seu artigo 3º, principalmente nos incisos finais, de 9 a 12, os seguintes princípios. Primeiro, a inteligência artificial, ela deve garantir uma rastreabilidade das decisões durante o ciclo de vida de sistemas de inteligência artificial como um meio de prestação de contas. Então, já em cima daquele nosso tripé, prevenção, detecção, resposta, eu já tenho aqui na própria lei trazendo a determinação, um norte que a empresa que tem aí um tratamento
de dados que utilize da inteligência artificial e que tenha resultados lícitos com essa operação. Mesmo assim, para, se qualquer dúvida surgir e se algo acontecer que se transformar em ilícito, ela tem que garantir essa rastreabilidade e ela tem que prestar contas. Novamente, o termo prestação de contas aí entra no inciso 10, né? Para trazer ali a possibilidade de responsabilização e agora, muito bem colocado, né, já nesse projeto de lei, o termo reparação de danos, mas reparação integral. O que isso significa, né? Toda vez que eu tenho um dano, eu tenho algo que atinge material e na esfera moral também do indivíduo. Então, tem aquele projeto de existência de vida, dignidade daquela pessoa, atingidos, com consequências que necessitam de reparação. E muito complexo é o cálculo de como eu trazer, né, um valor para um dano moral. E essa expressão integral foi muito feliz já no projeto de lei, e que a organização tem que entregar essa prestação de contas e inexistente rastreabilidade, e que isso vai gerar para a organização que não colocar isso em prática. A condenação vai ter uma carga de tinta aí mais pesada, né? Então, essa questão é levada no inciso 11. A prevenção, a precaução e a mitigação de risco. Exatamente o que uma norma ISO traz na sua essência, né? Identificar os seus riscos, ter ali a mitigação desses riscos. E aqui o inciso 11 deixa claro: prevenção, precaução e mitigação de riscos sistêmicos derivados de usos intencionais ou não intencionais, inclusive, e de efeitos não previstos de sistema de inteligência artificial. É certo que quando a gente coloca aí questões que trazem para o nosso dia a dia busca, né, de soluções, transformações assim fantásticas para facilitar a divulgação do conhecimento e a construção, por que não, de documentos que vão auxiliar. Qualquer pessoa tem direito, né, a elaborar um bom contrato, e se não conseguir ter assessoria de um advogado, vai conseguir construir melhor um contrato entre outro contratante, inclusive com o uso da inteligência artificial. Isso já é uma realidade. Mas eu tenho uma série de efeitos não previstos. E aí, esse tripé que é a norma vai garantir muito a organização, que ela trabalha já nessa prevenção. O inciso 12º, a não maleficência. Esse termo, pela primeira vez, será inserido no direito positivo brasileiro, né? Então, aqui não se trata mais da ausência de boa-fé, mas se trata, sim, de tratar já buscando um benefício indevido, ou seja, de causar um prejuízo a alguém, seja qual que for. E aí, ligando a reparação integral, e aí, então, o inciso 12 fala da maleficência, proporcionalidade entre os métodos empregados e as finalidades determinadas e legítimas dos sistemas de inteligência artificial. Outro princípio que vai entregar direitos daí a qualquer um dos cidadãos identificados é o direito à informação prévia quanto às suas interações com o sistema de inteligência artificial. Poxa, então eu tinha que ter tudo já com um sistema para que eu pudesse ter rastreabilidade, prestação de contas. Isso vai garantir que eu possa entregar ao indivíduo uma informação prévia quanto às suas interações de sistema de gestão ali com o uso da inteligência artificial. Segundo direito do cidadão, direito à explicação sobre a decisão. Se a decisão é automatizada, se ela já sai com a máquina, a recomendação dessa tomada de decisão tem que ter uma explicação. Então,
como o Guedes bem colocou, né? Ou ter um robozinho da inteligência artificial auxiliando o médico na anamnese, é muito bom, mas ele não pode tomar a decisão disso. Ele, né? Lá tem que ter mais esse exame. O médico tem que dar a sua palavra final. Então, tem que ter explicação sobre a decisão. Foi automatizada ou não? Foi só da inteligência artificial ou não? Né? O direito de contestar decisões ou previsões de sistemas de inteligência artificial que produzem efeitos jurídicos ou que impactem de maneira significativa os interesses do afetado. Mais uma vez, sistema de gestão pronto para servir aqui quando e se a organização precisar responder um direito de contestação, né, que ele agiu preventivamente, que ele não agiu para causar prejuízo ou qualquer tipo de dano, né? Então, nós temos o direito privado a possibilidade de fazer tudo que não é proibido em lei. Ok, mas desde que eu não prejudique o outro, e aqui está o direito aqui das pessoas contestarem essas decisões, e aí o sistema de gestão vai servir, né? E a certificação, que é independente, vai entregar aquela certeza que a empresa não criou isso com a intenção de causar danos ou de se beneficiar indevidamente. Seguindo, então, o direito à determinação e à participação humana em decisões de sistema de inteligência artificial deve ser levado em conta no contexto e no estado da arte do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, quanto mais isso se desenvolver, mais aí o ser humano tem que estar nesse dia a dia também na determinação dessa participação. O direito à não discriminação e à correção de vieses discriminatórios, diretos ou indiretos, ilegais e abusivos, né? Isso é algo que também está já presente na LGPD, mas que aqui ganha uma dimensão muito maior. E o inciso quarto, para a gente fechar, tal como já tinha dito, muita gente tem lá já também de uso possível da LGPD, que é o direito à privacidade e à proteção de dados nos termos da legislação pertinente. Então, não vai esperar, a LGPD vai integrar, vai somar. E o parágrafo único fecha que os agentes de inteligência artificial informarão de forma clara e facilmente acessível os procedimentos necessários para os exercícios desses direitos que nós concessamos. Então, esses são os aspectos jurídicos, esses são os nossos grandes desafios que eu vejo para a inteligência artificial e o momento que nós temos, né, de tratar aí a certificação como algo que auxilie as organizações como um todo, né, e que não precise chegar com a construção de jurisprudência para que uma organização tome providências de ter a transparência no que ela está utilizando a inteligência artificial. Muito pelo contrário, ela vai se antecipar. Bom, a mensagem era essa, de aspectos jurídicos relevantes. Devolvo a palavra ao Jefferson para a condução das perguntas, dos nossos debates aqui. Ótimo, Daniel. Excelente, porque é um tema novo, você conseguiu passar, e é um tema, quando a gente pega a questão jurídica, conseguiu passar de maneira bem simples os pontos essenciais, porque o receio sempre nosso, né, enquanto sociedade, mercado, né, é que a regulação venha a ser um instrumento de inferência, né, e não de proteção. A gente sempre imagina a regulação, a gente sempre deseja, embora não seja o especialista, imagina a regulação como um instrumento de proteção, né, de equilíbrio entre as partes, e não é muito o que tem acontecido, principalmente quando é um tema novo, a inteligência artificial é muito líquida. Mas eu gostei bastante. Temos o espaço para as perguntas, 15 minutos, mas eu vou começar com as minhas. Eu tenho aqui duas perguntas, eu tenho aqui para o Righetti e também para o Daniel, né? Uma pergunta misturada meio que com colocação. Vou começar aqui para o Righetti. Se alguém tiver perguntas, pode colocar aqui no chat. Righetti,
Eu tenho acompanhado algumas reportagens relacionadas à inteligência artificial na qualidade de não especialista, né? Então, o que é bom me dá licença poética em alguns momentos, né? Então, o que que eu tenho visto? A gente tem visto muito a inteligência artificial numa interface vídeo, essa coisa com clientes, ou agindo no racional ainda no ambiente estritamente informático. Aquele exemplo que se mostrou lá dos robôs, por exemplo, aquele já sai da tela e começa numa interface com o mundo físico de negócio, né? Você falou também da questão, ou seja, a gente vê muito hoje da inteligência artificial no campo assim, computacional intra-tela e não extra-tela. Como é que você vê a projeção do uso real da inteligência artificial de maneira prática, em larga escala pelos negócios, no sentido de automação de uma série de tarefas de ordem física, essencialmente, como, por exemplo, desde caminhões, ou a empresa pegar uma atividade que ela tem hoje repetitiva, em vez de pegar um sistema pronto, isso vai depender muito do processo de machine learning, o quanto isso está fácil ou não está, porque hoje são empresas de tecnologia oferecendo suas próprias soluções para o mercado. Amanhã é o mercado tendo que aprender a usar a inteligência artificial para incorporá-la ao seu negócio. Então, a minha pergunta é o quão isso está fácil, perto ou longe. E junto com isso, que eu acho que tem a ver com o desenvolvimento da inteligência artificial, só aproveitando, aquela dúvida de volta com aquela do futuro, lá, o Exterminador do Futuro, que eu brinco, que é a gente vê nesse processo de aprendizado e desenvolvimento de inteligência similar pelas máquinas, o fato é que as máquinas têm uma espécie de linguagem e que risco existe, se é que existe, ou se isso entende que não é um risco ainda hoje visível, é só algo teórico que imagina que se possa controlar, o risco das máquinas começar a desenvolver um mecanismo de intercomunicação entre si que fuja do controle nosso, ou seja, que elas possam, em algum momento, entre aspas, dialogar entre elas, sem que a gente possa saber o que está acontecendo e desenvolver soluções, sistemas, softwares ou algum tipo de inferência na nossa vida. Se isso é ou não é um risco ou se é bobagem da minha parte. Aí depois eu tenho uma para o Daniel. Na verdade, várias pessoas me fazem essa pergunta, né? Se um dia sistemas entre si vão se comunicar numa linguagem que ninguém reconhece, eles vão começar a tomar decisões, né? Eu acho que isso é uma coisa, eu como profissional, uma opinião minha, muito de cinema, muito de cinematográfico. Tem uma licença poética aí em relação a isso. Do aspecto prático, né? Se a gente trouxer a inteligência artificial para sistemas físicos, já é uma realidade, já há bastante tempo. A gente não tem, já convive com isso, né? E eu digo, vou dar exemplos práticos aqui. A Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo, em algumas minas já opera com caminhões autônomos. Eles têm ciência do espaço físico, não são assistidos, você não tem ali uma assistência mais de condutores. Antigamente, eu digo antigamente, de 2 anos para cá, esses condutores eles assistiam às operações. Hoje em dia, certas operações deles não têm mais. Praticamente algumas tarefas mecânicas e automatizadas desses tratores. Eu estou falando de veículos pesados, tá? Pega aí um ônibus, um caminhão desse. Opa, desculpe. Pega um caminhão, um ônibus desse, né? E basicamente você tem aí 3 ou 4 tamanhos, vezes o tamanho de um caminhão normal, né? Nesse sentido. Então, esses sistemas já são autônomos, né? O próprio veículo autônomo, ele passou por etapas de aprendizagem. Hoje você tem alguns veículos que trabalham de forma autônoma e tinha-se uma previsão que em 2020 teríamos frotas autônomas. Isso foi revisado para 2040, né? Então, reparem que tecnologia, tudo que afirmam publicamente na imprensa, às vezes, no fundo, tecnicamente não é real, né? E em relação às máquinas desenvolverem algoritmos próprios, há uma possibilidade? Há. Isso, de fato,
você tem esse tipo de risco. Mas aí você tem, obviamente, normas em atuação do ser humano para que isso seja algo coerente com as atividades humanas. Como eu coloquei lá no início, vai haver uma convergência entre gerar conteúdo, gerar texto, gerar ações a partir de sistemas físicos. Está próximo isso? Não tão próximo assim, mas já existem aprendizados suficientes nessas máquinas, pelo menos o básico, em poder caminhar em terreno, andar, reconhecer, sistemas de segurança. Se você for em algumas fábricas, por exemplo, que são automatizadas, elas preservam a segurança do operador, né? E isso são normas, são algoritmos que são colocados ali com o intuito de preservar a segurança do ser humano, né? Então eu vejo de uma maneira prática que é algo mais tranquilo que uma Skynet, tá? Não vamos ter aí um momento que as máquinas vão se rebelar e matar a gente, né? Não existe. Nem usar como bateria, né? Esses filmes de Hollywood tem um pouco disso também, usar o ser humano como bateria, né, para se sustentar. Mas eu vejo uma convivência nesse sentido, tá? Ótimo, perfeito. Obrigado, Righetti. É uma dúvida que todos têm, né, gente? E é importante esclarecer isso. Excelente. Daniel, eu tenho uma pergunta. Você comentou lá, né? Lógico, você falou da certificação como algo importante, que até abriu o nosso treino, nosso webinar falando uma frase que eu sempre repito: se leis fossem insuficientes, não haveria crimes, né? A gente já vê que o projeto de lei, assim como infelizmente a maioria das regulações no Brasil, não tem a previsão do processo de certificação, ainda existe um atraso e um desconhecimento e um preconceito monstruoso ainda em relação a isso no ambiente jurídico e no ambiente público. Eu falo porque, como associação, eu rodo, né, todo esse ambiente tentando desenvolver políticas públicas que usem a certificação. Mas isso tem mudado. Apesar de não ter a previsão legal, na sua visão, né, porque a gente já viu que a responsabilidade, independente de existir a questão da inteligência artificial, ela vai recair sobre a organização. Toda a lei foca na organização, nunca vai pensar na inteligência artificial tendo uma personalidade, né, do ponto de vista jurídico, por mais que ela tome decisões, né? Como é que você vê a ideia, a certificação, você que está lidando também com tribunais e tudo mais, você acredita que, porque só previsão regulatória não vai adiantar muita coisa, porque esperar a fiscalização e os processos judiciais, sendo que isso vai ser utilizado em larguíssima escala, no Brasil. Não vai ter nem instrumentos de controle, nem o que é que seja, mas você enxerga como na ocorrência, isso como uma proteção para a organização do ponto de vista jurídico, no sentido de proteção jurídica, não do ponto de vista técnico, mas a adoção da certificação, como a ISO 42001. Você enxerga que isso pode ser um atenuante? Como é que você vê isso do ponto de vista jurídico como uma vantagem ou desvantagem, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu vejo como uma grande vantagem, Jefferson, estabelecer um sistema de gestão que me proporciona a gestão desse risco jurídico da tomada de decisão que eu automatizei através da IA é algo, sim, de primeiro passo para aquela empresa que é responsável. Nenhuma empresa pode deixar de conhecer os riscos da sua atividade e agir como se pudesse alegar desconhecimento da lei. Então, ao um só tempo, ela consegue ali engajamento através dos treinamentos, ela consegue identificar seus riscos e, como todo e qualquer sistema de gestão, aplicar sempre a melhoria contínua, assim que tem uma ação corretiva que ela tenha que implementar, porque alguma falha, alguma não conformidade, como a gente usa no ISOCase, tirando, né, do juridiquês, colocando um pouquinho do ISOCase, assim que ela consegue responder, ela pode até
conseguir se eximir de uma aplicação de uma sanção. Se não acontecer isso, no mínimo ela vai conseguir reduzir aquela indenização que ela terá ao final calibrada, né? O magistrado ele vai levar muito em conta qual foi a postura inicial, se aquilo foi utilizado como uma ferramenta para o negócio, que a legislação ela não impede, ela protege a livre concorrência, a iniciativa, o desenvolvimento econômico, mas tem que ser responsável, né? E aquelas que vão utilizar isso de forma irresponsável, elas que não implantaram o sistema de gestão vão ter uma aplicação, uma sanção muito mais pesada. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que a organização que deixa passar pela sua frente uma norma internacional que já foi discutida, que está pronta, que te dá ali os requisitos, as diretrizes, os controles, está com uma miopia muito grande em relação à sua gestão de riscos. Ótimo, obrigado, Daniel. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui do nosso webinar. Fizeram uma pergunta se essa certificação que eu estava projetando agora é para aquele público, né? A priori, é para um público C-Level. Nós temos uma outra certificação, que eu vou até publicar aqui para vocês, que essa é uma certificação preliminar, né? Que essa daqui é um curso mais curto, de 16 horas, que trata da formação específica na ISO 42001, tá? Esse daqui é um treinamento para qualquer tipo de profissional que queira participar. Ele tem prova, tem uma certificação acreditada ao final para aqueles que tiverem interesse. Também está aqui o QR Code para que vocês possam acessar todas as informações. E esse daqui não é genérico, aquele é um treinamento mais aberto, tratando sobre estratégias do uso de IA. São aulas bem curtas, com um conjunto grande de profissionais, cada um trazendo ali um 300, no final a soma forma um 360 graus de como abordar a questão da IA no ambiente estratégico. Esse curso aqui é um curso que foca estritamente em conhecer a ISO 42001, um curso mais técnico, não tão estratégico, e depois, para quem quiser, tem um módulo complementar para poder fazer o treinamento de auditoria interna desse tipo de norma, para quem também quer ser auditor. Então, tem um primeiro módulo de 16 horas para interpretação e conhecimento dessa norma, e um segundo módulo para a parte de auditoria. Então, fechar aqui, ok? Porque fizeram essa pergunta. Houve alguns comentários aqui do pessoal em relação à questão da IA e a personalidade jurídica da SA. Na verdade, o comentário até que eu coloquei foi bom o pessoal ter colocado, foi em relação à proposta regulatória que tem no Brasil. A ideia da IA como personalidade e tudo mais é um debate que existe no mundo todo, mas o meu comentário e a pergunta para o Daniel foi estritamente focada naquela que é a proposta regulatória que hoje está no Brasil, que não regula essa questão da IA como personalidade. Então, mas os comentários do pessoal são bem pertinentes. Pessoal, 18, 20 e 30 é o nosso horário limite. Eu agradeço demais o tempo de todos, a atenção de todos. Fico muito feliz aqui com a participação de vocês. Esperamos haver atendido a expectativa. Esse webinar ficará gravado. Nós vamos subi-los na nossa plataforma no YouTube e a gente vai disponibilizar no nosso website. A todos aqueles que foram inscritos aqui, que se inscreveram, vão receber um e-mail com o link de acesso a esse webinar, vamos colocar nas redes sociais, e os que participaram desse evento receberão um certificado automaticamente através da plataforma Simples. Obrigado, Righetti, obrigado, Daniel, vocês foram fantásticos, a gente aqui só tem a agradecer. Obrigado aí, boa noite também. Obrigado pelo convite, Jefferson. Foi um prazer
Muito obrigado, Jefferson, pelo convite. Muito obrigado a todos pela presença, as perguntas pertinentes que foram feitas. Um grande Sucesso a todos. abraço e nos vemos nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. Um grande Abraço. abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.